Oi, como vai? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Está planejando a sua viagem para o México, mas tem medo, tem receio de passar pela migração ou simplesmente está tentando reunir o máximo de informações possíveis para entrar no México sem grandes preocupações? Esse vídeo é especialmente para você. O meu nome é Leiciane Marinho e hoje eu vou te dar conselhos super importantes para você passar pela imigração mexicana sem tantas preocupações. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal para não perder nada do que rolar por aqui. E é isso, pessoal, sem muita enrolação, bora logo pro vídeo. E nós vamos começar esse vídeo dando a informação mais básica de todas. O que é preciso para eu entrar no México como um turista? O México ele já não exige mais visto para os visitantes brasileiros que vêm ao México a turismo. Como turista, você vai precisar apenas, oficialmente falando, do seu passaporte válido. Em teoria, somente isso você precisa, passaporte válido. Mas para você entrar como turista, você precisa comprovar que realmente você está fazendo essa viagem a turismo. E como é que você pode provar para a imigração que você realmente está querendo visitar o México e não está com a intenção de morar no México? Então, além do passaporte, você vai precisar de algumas coisinhas que nós vamos falar aqui agora. Primeiro, além do passaporte, você vai precisar apresentar passagem de regresso ao Brasil. Ou seja, quando você for planejar a sua viagem ao México, lembre que você precisa apresentar passagem de volta, de retorno ao Brasil. Então, quando você for comprar, compre passagem de ida e volta. É muito importante mostrar ao agente de imigração que você tem dia e hora para retornar para o seu país. Um outro requisito é você apresentar também uma reserva do hotel onde você vai ficar hospedado e que essa reserva cubra todo o período em que você vai passar no país. Por exemplo, se você vai passar 15 dias no México, a sua reserva de hotel deve ser para 15 dias. Então, tendo seu passaporte, passagem de ida e volta para o Brasil e uma reserva de hotel, isso já é praticamente um carimbo de que você está dentro do México como turista. E lembrando que não necessariamente precisa ser um hotel, tá? Uma reserva de hotel. Você pode apresentar uma reserva no Airbnb, que também é muito comum aqui no México, mas você precisa mostrar para o agente migratório que você tem onde ficar durante os dias em que você vai permanecer aqui no México. E uma outra opção também para quem não vai ficar hospedado nem em hotel, nem em Airbnb, é você apresentar uma carta convite caso você vá ficar hospedado na casa de alguém. Você tem um amigo, um familiar que mora aqui no México e você vai ficar hospedado na casa dele. Então, é bom você ter uma carta convite para apresentar para o agente migratório para comprovar que você tem onde ficar. Essa carta, ela deve ser escrita pela pessoa que vai te receber aqui no México. As informações que devem estar contidas nessa carta são, basicamente, quem é a pessoa que vai te receber, quantos dias você vai estar hospedado na casa dela, enfim, informações básicas. A carta não é muito difícil, inclusive você encontra modelos dessa carta na internet. E por que é importante você apresentar essas informações? Porque para a imigração é extremamente fundamental que eles saibam aonde você está. Quando você chegar aqui no México e passar pela imigração, o agente migratório pode lhe fazer algumas perguntas. Das perguntas que eu vou apresentar aqui para você, pelo menos duas, com certeza ele vai fazer. A primeira pergunta é: qual o motivo da sua viagem? Ele vai perguntar e você pode dizer turismo ou estou viajando a turismo. Ponto. A próxima pergunta é: quanto tempo você vai ficar no México? E aí você
responde a pergunta. Caso ele peça a passagem para comprovar realmente que você vai ficar aqueles dias, aí você mostra a passagem de regresso ao Brasil. Se ele não perguntar, não precisa mostrar, tá ok? Responda ao agente somente o que ele perguntar. Uma outra pergunta que o agente pode fazer é: qual a sua profissão no Brasil? Quanto em dinheiro você está trazendo ao México em espécie? É uma pergunta que não é sempre que eles fazem, mas de vez em quando eles fazem essa pergunta. Inclusive, para mim, eles já perguntaram em uma das vezes que eu entrei aqui no México como turista. É extremamente importante que você passe para o agente migratório segurança e tranquilidade. Você precisa estar seguro do que você está falando e ele vai notar se você está ou não está nervoso. Tudo isso vai fazer o agente aprovar ou não a sua entrada no país. Porque você pode estar com todos os documentos direitinho, tudo certinho, mostrando, respondendo o que eles perguntarem. Mas se o agente migratório desconfiar que você está mentindo ou que você está omitindo alguma informação, ele pode negar a sua entrada ao país. Então, é muito importante que você esteja tranquilo, calmo, responda somente o que ele perguntar e mostre só os comprovantes que ele pedir, enfim, e deixe ele perceber que você está realmente muito tranquilo. Outro detalhe importante, pessoal, é que vocês precisam trazer todos esses comprovantes impresso, tá bom? Nada de trazer no celular o arquivo só para mostrar na hora que o agente perguntar, porque isso pode dar problema. Então, para você realmente ficar despreocupado, traga todos os comprovantes impressos, tá ok? E agora, gente, eu quero dar alguns conselhos que eu considero muito, muito importantes. Eu já estou aqui no México há algum tempo e eu já vi brasileiro acabar não sendo admitido por questões muito bestas, assim, questões muito simples de terem sido resolvidas. Por exemplo, você não pode ser incoerente nas suas respostas na hora que o agente migratório estiver falando com você. Por exemplo, se você vem passar 2 semanas no México, você não pode trazer bagagem como se fosse passar 2 meses, porque eles observam isso, quantidade de bagagem que você está levando. Então, seja coerente nas suas respostas. Se você vai passar 2 semanas, além da reserva de hotel que você tem provando que você vai passar aquelas 2 semanas, as suas coisas, a sua bagagem, o volume da sua bagagem também tem que ser conforme esse tempo que você vai passar aqui, porque já aconteceu de brasileiros dizer que iam passar 15 dias, mas tinham 4, 5 malas, então isso levantou suspeita na imigração e ele acabou não sendo admitido. Então, tomem muito cuidado para vocês serem coerentes nas respostas de vocês, tá ok? E por que eu falo isso para vocês? Porque a imigração aqui no México, ela é super atenta a estrangeiros que querem entrar no México para poder passar e cruzar a fronteira para os Estados Unidos de maneira ilegal. Então, eles estão sempre ali farejando, catando qualquer tipo de informações que deixem a ver ou que eles notem que a pessoa está com intenção de passar de forma ilegal para os Estados Unidos. Então, essas questões são muito importantes e eles prestam atenção nos detalhes. Então, prestar atenção nessas coisas também é muito importante. Outro conselho importante é: se a sua viagem ao México é a turismo, escolha destinos que realmente sejam turísticos. Uma coisa que levanta muita suspeita na imigração é o estrangeiro brasileiro dizer que está entrando no país a turismo, mas ele está escolhendo destinos que não são turísticos ou cidades, estados que ficam ali próximo da fronteira com os Estados Unidos. Então isso já vai levantar muita suspeita. Então, se você vem a turismo, escolha destinos que realmente são turísticos para você não ter esse tipo de problema, tá bom? Uma última coisa que eu queria comentar aqui com vocês é: não confunda ser deportado com não ser admitido no país. Existem diferenças
grandes entre uma coisa e outra. O brasileiro, para ser deportado do México, ele precisa já estar dentro do México, ou seja, passou sem problema pela imigração, já está dentro do México. Caso ele faça alguma coisa que seja considerada grave ou ilegal para um turista, então ele pode ser deportado para o país. E o brasileiro deportado, ele fica 10 anos sem poder voltar no país e o passaporte dele é carimbado para informar que ele foi realmente deportado. Quando o brasileiro não é admitido, o brasileiro que não é admitido no país é aquele brasileiro que chegou, passou pela imigração, respondeu ali todas as perguntas, mas infelizmente as respostas não foram suficientes para convencer o agente migratório de que ele realmente está entrando ao turismo. Então, o agente não admitiu a entrada dele no país. Ele vai retornar ao Brasil e não vai acontecer nada. Eles não vão carimbar o passaporte dele, não vai... Enfim, é como se você nunca tivesse chegado ao país. Você volta ao Brasil e caso você queira retornar 15 dias depois, um mês depois, você pode voltar sem problema nenhum, diferente do deportado que fica proibido de voltar ao país, tá bom? E para encerrar o vídeo, eu queria comentar com vocês que não existe absolutamente nada que possa garantir 100% a entrada de um estrangeiro em um país que não é o dele. Mesmo que a gente esteja com todos os documentos, com visto caso seja necessário, enfim, que apresente tudo. Quem vai decidir se a gente vai entrar ou não vai entrar naquele país é o agente migratório. Por isso é muito importante você estar tranquilo, você responder as perguntas com muita clareza, com tranquilidade, responder somente o que eles te perguntarem, mostrar os documentos que eles pedirem para você apresentar. Quando você apresenta todas essas coisas que a gente comentou aqui no vídeo, que vai garantir que você está entrando como turista, é praticamente impossível você não ser admitido. Acontece de brasileiro não ser admitido? Sim, acontece. Mas é a minoria, gente. A maioria dos turistas brasileiros entram sim. E é isso, gente. Essas foram as informações que eu queria compartilhar aqui com vocês no vídeo de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem comentar aqui nos comentários. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito, muito obrigada pela companhia de vocês. E nós nos vemos no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.